começamos e estamos falando aos domingos sobre a plenitude do Espírito e a vida familiar, baseado, num dos versículos desse texto que nós estamos usando, o versículo 18, que fala que, quando Paulo escreve, que não é para nós nos embriagarmos, ou seja, para a igreja se embriagar com vinho, né? Na tradução que eu estou usando aqui, a NVI fala que leva à libertinagem, mas é para que o cristão se deixe encher pelo Espírito. E nós estamos falando, então, sobre a plenitude do Espírito na vida familiar. E começamos falando sobre esse assunto, dizendo, dentro desse texto que nós estamos usando, que o apóstolo Paulo aqui ele traça alguns princípios gerais para a família. Nós começamos a ver esses princípios, e no domingo passado nós vimos o primeiro princípio, onde nós entendemos que ser um cristão, ouvimos que ser um cristão verdadeiro não é garantia de que o casamento e a vida familiar darão certo de uma forma automática. E nós usamos ali o texto lá da primeira família instituída por Deus, instituída por Deus e constituída por Adão e Eva, como que essa família, esse casal, mesmo sendo uma família instituída por Deus, preparada por Deus, trabalhada por Deus, ela começou, ela teve também os seus problemas no momento em que Eva deu ouvido à serpente, a Satanás, e dali então veio o pecado da desobediência, veio o pecado da desobediência e as consequências do pecado que a raça humana colhe até hoje. Irmãos, e hoje eu quero ver, hoje eu quero continuar falando. Hoje eu quero ver o segundo princípio. O segundo princípio, nós vamos estar usando os versículos aí do capítulo 5 de Efésios, versículos 25 até o versículo 36, até o versículo 33. E esse segundo princípio, nós vamos estar vendo o seguinte, que ser um cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer também dificuldades ainda maiores ao casamento. Por quê? Não pelo fato de ser cristão comprometido, mas pelo fato do casal ele ser formado por cabeças de pessoas que tiveram formações diferentes. Todos nós, quando nós adentramos a um casamento, assumimos o compromisso, mesmo que seja direcionado por Deus, cada um de nós vem de uma formação diferente. Um foi educado de um jeito, outro foi educado de outro. Um passou por situações, outro passou por outras situações. E nós trazemos, infelizmente, muitas marcas da maneira como nós somos criados. E por isso que muitas vezes no início do casamento nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades. E por quê? Porque nós iniciamos uma vida a dois, onde nós começamos uma adaptação. Onde o período que nós tivemos muitas vezes de namoro, noivado, nós não tivemos a oportunidade de nos conhecermos de uma forma mais profunda, mais íntima. Isso, então, vai acontecer no momento que nós deixamos pai e mãe, formamos o nosso lar, a nossa família, e dali em diante, quando nós passamos a conviver 24 horas com a outra pessoa, que nós vamos conhecer a pessoa. O esposo vai conhecer quem é a esposa vai conhecer quem é o marido, os seus defeitos, as suas falhas de caráter, os seus problemas, as suas feridas, as suas mágoas. E se não houver um fundamento, se não houver uma firmeza, e se Deus realmente não estiver na direção desse novo relacionamento, as coisas começam a se complicar.
Por quê? Porque muitas vezes nós somos ensinados de um jeito, nós aprendemos de um jeito, mesmo que nós tenhamos sido criados num lar cristão. Mas o outro, muitas vezes, também foi criado. Nós estamos falando, irmãos, de casamento feito entre pessoas cristãs, entre pessoas que servem a Deus, né? Não estamos falando, o casamento misto é um pouco mais complicado, é um pouco mais complicado. Então, é por isso que esse segundo princípio aqui que nós entendemos é que ser um cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades ainda maiores ao casamento. Por quê? Porque são duas cabeças diferentes. São duas personalidades, são dois caráteres diferentes, né? Então, a pessoa que teme a Deus, né, ama a sua palavra, descobre que as orientações de Deus quanto ao casamento e à família não são fáceis de serem obedecidos. Os padrões estabelecidos por Deus, com relação às orientações que Deus nos dá na sua palavra, quanto ao casamento e à família, não são fáceis de serem obedecidos. E aqui no capítulo 5 de Efésios, que nós estamos tomando como base, versículo 25, né? Aqui vem um princípio, irmãos, que não é fácil. A começar, por que começa pelo marido? É porque o marido, biblicamente, ele é constituído como cabeça da casa, como o cabeça da família. Então, por isso que aqui no versículo 25, Paulo começa dizendo: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Irmãos, não é fácil. Não é fácil amar da forma que Cristo amou a igreja, se entregou por esta igreja. Então, é uma responsabilidade para o homem, para o cabeça, para o marido, uma responsabilidade que não é fácil de ser cumprida, dependendo da situação, das circunstâncias em que o casal está vivendo muitas vezes, né? C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, eu não tenho esse livro, mas li alguns capítulos, não sei se é um livro, ou é uma apostila, ou é um estudo. Ele diz que o marido é o cabeça da mulher somente na medida em que ele for para ela aquilo que Cristo é para a igreja. Aí é onde começam muitas vezes os conflitos, porque muitas vezes o marido não é para a esposa aquilo que Cristo foi para a igreja. E aí então começam os conflitos, começam as dificuldades. Então, queridos, não é fácil, né? Não é fácil seguir as orientações, obedecer as orientações quanto que Deus nos dá na sua palavra quanto ao casamento, a família. Não são fáceis de serem obedecidos. Se realmente não houver um compromisso sério com Deus, um grande temor do Senhor no coração e realmente houver o amor, né, pela sua palavra. Não, realmente não é fácil. E nós vemos famílias na Bíblia, história de famílias na Bíblia, onde existiram esses problemas. Quando nós vemos Ló, Deus enviando os anjos para falar com Ló, para Ló deixar Sodoma e Gomorra, né? Porque Deus ia julgar a cidade, Deus ia castigar a cidade, Deus ia trazer o juízo à cidade. Nós vemos que Ló questionou de algumas maneiras e era para ele sair com as suas filhas, com os seus genros. Os genros acharam que ele estava brincando. Deus e os anjos de Deus têm que tomar Ló pelo braço e conduzir e ajudá-lo a sair da cidade, né? E quando ele já está fora da cidade, naquele outro local, me fugiu o nome aqui agora, naquela outra cidade menor, o que acontece com a mulher de Ló? A mulher de Ló não entendeu o que Deus estava falando, o que Deus ia fazer. Acaba olhando para trás. E o texto bíblico diz que ela se tornou numa estátua de sal. Aí no seminário a gente brincava, né? Anti-sal que mal acompanhado. E Ló acabou ficando sozinho.
Por quê? Porque a sua esposa, ela não entendeu qual era o projeto, o plano de Deus, e eles eram tementes a Deus. Mas ela estava apegada lá ao que ela estava deixando, ao que ela estava deixando para trás. Sara, esposa de Abraão, eram tementes, Abraão, né, amigo de Deus. Sara duvidou daquilo que Deus tinha falado. E depois quis dar um jeitinho, oferecendo a sua serva, para que Abraão tivesse um filho com ela, para dar um jeitinho, para agilizar aquilo que Deus havia falado, mas não era dessa forma que Deus havia falado. Eram casais tementes a Deus. Aí nós vemos a mulher também, temos o exemplo da mulher de Jó, que não entendeu o trabalhar, o agir de Deus na vida de Jó, quando eles começam a enfrentar aquela situação difícil na vida deles, o que ela diz para Jó? Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. E Jó diz, você fala como uma doida, como uma louca, você não está entendendo nada daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, queridos, não é fácil. Não é fácil, né? Por isso que tem que ser fundamentado realmente na palavra, tem que ser edificado na palavra. O lar, a família, a casa, porque se não for na hora dos vendavais, na hora das circunstâncias, na hora das lutas, na hora das dificuldades, então acontece aquilo que nós vemos em muitas famílias cristãs. Aí lá do versículo 22 ao versículo 24, também nós vemos aqui, capítulo 5, 22 a 24, nós vemos aqui também as orientações que Deus dá à mulher, dela ser submissa ao seu esposo, também não é fácil, irmãos. Principalmente quando, né, o esposo é uma pessoa que sem atitude, sem tomada de posição, que realmente não age como cabeça, como o líder do lar, onde a mulher tem que estar tomando a frente de tudo. Não é fácil para uma mulher ser submissa a um homem assim. Infelizmente, existem muitos casais que estão onde o homem não é o líder, não age como líder, não age como cabeça, não ama a esposa como Cristo amou a igreja, né? Então é difícil da mulher fazer isso, que está aqui no versículo 33, lá no finalzinho, né? A mulher trate o marido com todo o respeito. Às vezes tem esposas cristãs, evangélicas, que não respeitam o marido por causa da maneira como o marido age. É porque ele não tem uma posição de cabeça, ele não tem uma posição de líder, ele não age, né? Fica difícil, queridos. Então, não é fácil. Então, segundo o princípio, ser um cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades ainda maiores ao casamento. Por quê? Porque esses padrões, eles não são fáceis de serem vividos, mas são necessários, são importantes se nós como igreja, como casais evangélicos, quisermos realmente ter uma vida cristã completa, cheia do Espírito Santo, né? Completa diante de Deus. E para as pessoas não cristãs, que não temem a Deus e nem respeitam a sua palavra, né? Isso é um problema, elas simplesmente não seguem essas orientações. E até, como eu já falei, muitos de nós cristãos temos dificuldades, inclusive, de seguir. Então, para as pessoas que não têm o temor do Senhor, para as pessoas que não amam a palavra de Deus, que não levam a palavra de Deus a sério, para elas, qual é o caminho mais fácil? A separação e o divórcio, né? Que é visto muitas vezes como a solução dos problemas. E muitos têm lançado mão, desse escape, mesmo antes que as coisas cheguem numa situação mais difícil. Por quê? Porque querem ficar livres logo do problema, mas acabam atraindo outros problemas. Mas para os cristãos, que através da palavra nós sabemos que Deus odeia o divórcio. Acabou o tempo, né? Ainda tem? Quantos minutos?
5. Tá. Então, irmãos, para o cristão, né, que nós sabemos, através da palavra, que Deus odeia o divórcio, de acordo lá com Malaquias capítulo 2, verso 6, todos os esforços, o cristão vai fazer todos os esforços legítimos, né, para tentar, para manter os laços do matrimônio. Principalmente quando esses laços do matrimônio estão ameaçados pelos problemas que costumam afetar a estabilidade da família. Então, como cristãos, como que nós agimos? Né? Enquanto o divórcio aparentemente é a melhor saída para resolver o problema, né? O método mais fácil e mais rápido, como cristão, nós vamos enveredar, de acordo com a palavra, por isso que não é fácil isso. Nós vamos enveredar, né, pelo caminho mais longo, mais difícil, que é o caminho do aprendizado, que é o caminho do quebrantamento, que é o caminho da reconciliação, que é o caminho da renúncia, né? O reverendo Augusto Nicodemos fala isso na sua ministração, que é o caminho da oração. É permitir abrir mão de coisas, deixar que Deus age. Irmãos, aqui nós entramos, então, isso é o caminho da cruz. E o caminho da cruz é doloroso, mas nós sabemos que é o caminho que nos leva à vida. Se nós não estivermos dispostos a pagar o preço da cruz, fica difícil. Fica difícil de nós mantermos um casamento sadio, saudável, né? Cheios da plenitude do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Que nós entendamos aquilo que Deus quer nos falar, que nós fundamentemos a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo, porque se não estiver fundamentado na rocha, dificilmente nós vamos suportar os vendavais, a chuva, o rio transbordando que sobrevém sobre a vida de todos nós. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Amém por esse estudo do pastor, né? Vamos fazer uma oração já para o encerramento da nossa escola dominical. Nessa semana, meus irmãos, nós não tivemos aniversariantes, tá? Nem aniversariantes, nem aniversário de casamento. Eu vou pedir para a Samira fazer uma oração para nós, encerrando assim a escola, Samira, e pedindo a Deus pela semana que nós estamos iniciando hoje. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite estarmos reunidos em comunhão com os irmãos, mesmo que virtualmente, Pai. Nós te agradecemos porque podemos compartilhar a palavra do Senhor, podemos meditar nela, Pai. Te pedimos que o Senhor enche os nossos corações, Pai, com os teus mandamentos, nos transforme por meio da aplicação da tua palavra nas nossas vidas, que sejamos praticantes, Pai, não apenas ouvintes da tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde ainda no restante desse dia, mais tarde, no outro momento que nós teremos juntos, e que o Senhor nos abençoe nessa semana que estamos iniciando hoje. Seja mais uma semana em que possamos confiar no Senhor, Pai, nos deleitar no Senhor e colocar realmente a nossa confiança no Senhor. Que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da história. O Senhor é quem comanda todas as coisas desse mundo. Pedimos que o Senhor nos dê a confiança no Senhor para repousarmos e descansarmos em Ti. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos, eu vou habilitar o som. Eu não sei se alguém tem algum aviso para dar ou algum pedido de oração aí para essa semana que inicia. Eu vou habilitar o som de todo mundo, dos que eu conseguirem. Os que eu não conseguirem, vocês podem habilitar por aí, tá bom? Se alguém tiver aí algum aviso, alguma coisa, quiser falar, tá?
Você viu por que eu não gosto desse passarinho amarelo aí? Por causa disso que ele é escandaloso. Você não viu, né, pastor? Agora no final da reunião. Pão de queijo.